A pesquisa divulgada nesta quarta-feira, dia 22, pôs em xeque a capacidade de Jair Bolsonaro de transferir votos para os seus principais aliados políticos, mais precisamente para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do Para MDB. São Paulo que eu não apoiaria o Ricardo Nunes. Bem, deixei o dia seguinte, liguei para o Estado de São Paulo e falei que houve algum equívoco, né? Alguém se equivocou nesse percurso aí. Eu estava fechado com o Ricardo Nunes e continuo fechado com ele. Mesmo com vídeos públicos e a declaração oficial de voto por parte do ex-presidente, Nunes teve um desempenho tacanho diante de outros candidatos. Em aproximadamente 2 semanas, o prefeito de São Paulo caiu 4 pontos percentuais. O empresário, Pablo Marçal, cresceu 7 pontos percentuais. Como está sendo mostrado nas redes, o clã Bolsonaro deflagrou uma guerra contra o influenciador após o empresário criticar publicamente o apoio do ex-presidente a Nunes e depois de Marçal enfrentar Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Após o candidato a vereador do Rio e filho do ex-presidente usar as redes sociais do pai para travar um embate com o empresário, com direito a cobranças públicas por parte de Marçal. Bom, Bolsonaro é um cabo eleitoral ruim ou Nunes é um produto complicado? Com toda essa situação que está acontecendo no Brasil ultimamente, no que se diz sobre racha da direita brasileira, Bolsonaro apoiar Nunes é uma boa opção? Maxwell. O grupo ligado ao presidente Bolsonaro e o grupo ligado ao Boulos não esperava esse crescimento tão importante da corrida eleitoral de São Paulo pelo Pablo Marçal. O Pablo já soma mais de 30 pontos, o Boulos, segundo pesquisa, está com 21 pontos, e o Ricardo Nunes com 14 pontos das intenções de voto. Ou seja, Pablo Marçal hoje tem o dobro da intenção de votos do candidato do presidente Bolsonaro. Todos sabemos que o presidente Bolsonaro tomou essa decisão em apoiar o Pablo Marçal, o Ricardo Nunes, em razão de imposição do presidente do partido, o Valdemar Costa Neto. Ocorre que Pablo Marçal ele sabe articular bem com a população, principalmente em suas redes sociais, e tem agradado o eleitorado em São Paulo. A direita no Brasil ela ainda está em formação. Nós nunca tivemos, de fato, uma direita consolidada no país. Passou a ter esse grupo de ideias firmes e defendendo pautas conservadoras a partir da eleição do presidente Bolsonaro. Só que o Nunes, a imprensa sempre divulgou isso e os mais ligados na política brasileira sabem que o Nunes nunca foi um defensor da pauta de direita. Ele faz parte daquele grupo do Centrão e que não é bem visto no grupo que, de fato, são de direita no país. Eu acho desnecessário essa briga entre o grupo ligado ao presidente Bolsonaro e o Pablo Marçal, até porque quem ganha nessa briga é o Boulos. Perder a eleição para um candidato de esquerda vai ser um prejuízo. Eu acho que precisa arrumar uma forma de acalmar os ânimos, porque a Prefeitura de São Paulo não pode ir para a mão do Ricardo Boulos. Todo mundo sabe que o Boulos, como a história dele já mostra, invasor de propriedade, não teremos um bom prefeito governando São Paulo, tendo Ricardo Boulos à frente disso. Pablo Marçal está aí voando, com mais de 30% de aprovação, conforme pesquisa, e o presidente Bolsonaro tem sua força sim. Agora, o Nunes, ele não é um candidato que agrada o pessoal ligado ao presidente Bolsonaro. Nós temos aí vários deputados que foram eleitos com o presidente Bolsonaro, que inicialmente, antes desse racha entre o Pablo Marçal, chegou a declarar voto no Pablo Marçal. Depois deu um passo atrás devido às críticas que o Marçal estava fazendo ao presidente Bolsonaro, mas eu acho que deve arrumar uma forma de acalmar os ânimos e pensar, de fato, na cidade de São Paulo. Bom, voltamos. Eu peço desculpa a todos vocês. Aqui foi um problema técnico e já resolvemos. Bom, Maxwell, a gente estava falando sobre a questão do Marçal, né? Esse racha, esse possível racha, ou que se entende como racha no Brasil, é da direita brasileira. Muitos têm uma dúvida sobre o Marçal ser ou não de direita e por isso questiona-se. Em outra situação também tem o fato de que um dos filhos de Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que cuida das redes sociais do pai, é um do que está com um pouco de ciúme dessa guinada para uma nova direita brasileira ou uma nova alternativa. Você acha que esse é o momento certo de lutar contra o Marçal, ao invés de lutar contra o Boulos? A situação específica em São Paulo
tem seus pontos que devem ser levados em consideração. Hoje, aparentemente, teria 2 candidatos que pode ser dito que são de direita. Porém, nós olhamos aí o Nunes, ele não é um candidato de direita, ele nunca defendeu pauta de direita, ele é um candidato que veio do grupo do João Dória, assumiu a Prefeitura de São Paulo depois da morte do ex-prefeito, e ocorre que o Marçal ele chegou num momento onde só tinha 2 opções em São Paulo, o Nunes ou o Boulos. E o que aconteceu? Todos nós sabemos que o presidente Bolsonaro não iria apoiar o Ricardo Nunes. Isso a imprensa já divulgou diversas vezes que Bolsonaro não tinha essa tendência em apoiar o Nunes, em razão da imposição do presidente do partido, Valdemar Costa Neto. O presidente Bolsonaro acabou aderindo a essa candidatura. Porém, dentro do próprio grupo do presidente, existe aquele grupo de pessoas, até de candidatos que foram eleitos junto agora na última eleição, que não compartilhou dessa ideia de apoiar o Nunes. Nós temos aí o senador Cleitinho, que continua defendendo a candidatura e a eleição de Pablo Marçal em São Paulo. Foi o senador mais votado de Minas Gerais, até porque só tinha uma vaga nesse pleito de 2022, foi eleito. É bolsonarista, é uma pessoa bem coerente, defende as pautas da direita, mas apoia Pablo Marçal. Essa guerra em São Paulo se deu em razão do Pablo também, que tem seu lado muito complicado no sentido de expor aquele jeitão dele, e chegou o momento dessa mensagem que apareceu na rede social do presidente Bolsonaro, onde muitos falam que foi o Carlos Bolsonaro que fez essa publicação, quando o Pablo tenta interagir com o presidente, e aí o presidente dá uma resposta da qual deixa claro que não teve o nós, né? Foi nós, não. Ele falou assim, nós? Então, assim, falando de momentos políticos passados, e aí o Pablo também foi para a defensiva e causou esse conflito aí. Só que hoje, essa briga da direita, suposta direita, envolvendo Pablo Marçal, que ninguém sabe também se é um jogo ou se de fato ele, caso seja eleito, se mantenha defendendo pauta de direita, e o Nunes, essa briga envolvendo esses 2 candidatos não vai ajudar em nada a questão da direita em São Paulo, porque quem ganha com essa briga, esse racha, é o Guilherme Boulos. Apesar do Pablo Marçal estar em primeiro lugar nas pesquisas, devemos entender que São Paulo vai ter segundo turno. Por mais que o Pablo garante que ele vai levar no primeiro turno, é praticamente impossível isso acontecer, até porque tem aí 3 candidatos bem pontuados. O Pablo agora assume o primeiro lugar com mais de 30 pontos, mas é preciso ter coerência, saber medir os termos para que a direita em São Paulo saia ganhando. Eu até assisti uma declaração, uma fala do governador de São Paulo, onde ele fala que se tiver em segundo turno Pablo Marçal e Boulos, ele orienta voto nulo. Eu acho que foi uma infeliz fala do governador de São Paulo, até porque entre Pablo Marçal e Boulos é inegável que a direita não vai votar nulo. Caso isso aconteça, quem vai levar vantagem vai ser o Ricardo Boulos. Então, o Tarcísio, como governador, que foi eleito com a pauta de direita, apoiado pelo presidente Bolsonaro, não deve entrar nessa ideia de votar nulo, porque não vai favorecer em nada o povo de São Paulo com essa ideologia, com esse tipo de posicionamento, apenas porque teve essa guerra de Pablo Marçal envolvendo o presidente Bolsonaro. Até na semana passada, Boulos liderava as pesquisas de opinião, e algumas pesquisas que foram feitas encomendadas pela Folha de São Paulo e por outros sites que nós já sabemos, como o Ibope e outras empresas, a Veritá, uma das empresas que faz essa contagem de resultados dos votos, que faz as pesquisas de opinião e de eleições no Brasil. A Veritá coloca o Pablo Marçal em 30,9%, o Guilherme Boulos 21,6%, Ricardo Nunes com 14,2%, José Luiz da Atena com 6,3%, Tabata Amaral com 5,8%,
Maria Helena do Novo com 3,6%, e os outros, assim sucessivamente, abaixo de 1%. Bebeto Haddad também, que não é muito, que é do partido DC, que não é muito falado, mas os principais mostram que Pablo Marçal já passou todos. O fato de Marçal ter conseguido essa ascensão com uma semana de eleições e com todas as restrições que estão sendo impostas a ele, você não acredita mesmo assim que ele possa liderar e chegar a vencer no primeiro turno? Olha, eu acho muito difícil o candidato Pablo Marçal vencer a eleição em São Paulo em primeiro turno. Que a gente deve levar em consideração o número considerável de votos que o Nunes ainda tem. Apesar de estar constando agora na pesquisa, ele é um número considerável de votos e possivelmente eu creio que vai ter o segundo turno. Não tem como o Pablo, apesar de todas as restrições que ele tem sofrido, toda a perseguição, inclusive da justiça, acho difícil ter essa vitória já em primeiro turno. Você citou aí a pesquisa envolvendo o Pablo Marçal e os outros candidatos, onde ele lidera com 30 pontos. A UOL aqui já publicou a matéria onde Pablo aparece 25% e o Boulos em 23%, segundo eles, empatado tecnicamente. Ou seja, tem umas instituições de pesquisa que dão uma vitória mais ampla, tem outros que já dão uma vitória empatada. Ou seja, eu não acredito em vitória em primeiro turno. Agora, que a direita deve, de fato, apesar de todo esse desentendimento, caso tenha Boulos e Marçal, em segundo turno, que a direita deve votar em Pablo Marçal, porque o mal maior é eleger Guilherme Boulos em São Paulo. Bom, a semana passada, não, na verdade, nessa semana, o governador de São Paulo, Tarcísio, fez uma declaração sobre esse instituto que eu havia mencionado agora há pouco, sobre o Veritar, que nas últimas eleições para presidente teve um índice de acerto muito considerável, o que acaba se destacando um pouco e sendo um pouco diferente do que a maioria dos institutos de pesquisas, mostrando, como você acabou de ver, que o Marçal está com 25%, mas no Veritas está com 30,9%. O importante é acompanhar todas essas movimentações para saber qual dessas empresas teve o maior índice de erros e acertos, né? A gente tem esses institutos de pesquisa, sabemos como que o grupo que banca essas pesquisas pode influenciar de alguma forma, porque muito do eleitorado é focado nesse, não vou dar meu voto em candidato que esteja perdendo, então, de alguma forma, essas pesquisas terminam, de fato, influenciando. E nós tivemos aí muitos exemplos que podemos pontuar e ver que o poder, o sistema, ele consegue, de alguma forma, manipular as pessoas, até por pesquisas que oficialmente parecem como pesquisas regulares, mas existe aquelas que a gente fica... você tem ideia, Tarcísio perdia em quase todas as pesquisas em São Paulo, né, para governador. E foi eleito, o senador também em São Paulo foi eleito ligado a Bolsonaro, não pontuava como possível vencedor naquela eleição. E a Veritas, de fato, foi a que mais aproximou e deu resultado positivo nas pesquisas que ela tem feito nos últimos anos. Você acha, então, que o fato de Bolsonaro não estar conseguindo fazer com que Nunes consiga a quantidade de votos que se imaginava pela representação que Bolsonaro tem com a direita brasileira, isso mostra que as pessoas que, mesmo gostando do Bolsonaro, mesmo gostando de votar nele como presidente, mesmo vendo nele um líder de direita, as pessoas têm pensamentos próprios, né? A sociedade, ela não é mais, em sua maioria, aquela população que estão apenas enxergando, tipo,
aqueles animais, né, que usam como gado, chamado cabresto, né, voto de cabresto, né? Então, assim, a sociedade mudou bastante. Bolsonaro, ele é o maior líder hoje político do Brasil, isso é inquestionável. Só que ele tem um candidato em São Paulo que não fala a língua da direita no Brasil. Nunes é mais... Ele é daquela turma do Centrão e mais esquerda. Você pega aí, o Nunes tinha como secretário a vice de Boulos na Prefeitura de São Paulo. Um candidato de direita jamais ele terá como secretário de esquerda, principalmente do nível de ideologia da Marta Suplicy. Então, assim, a população sabe que a importância que Bolsonaro tem para o Brasil, a força política que ele tem, mas nenhum candidato consegue transferir 100% dos votos que ele possivelmente tem em um lugar, se não for ele o candidato.